Você quer aprender sobre uma das escolas literárias que mais caem no Enem? Então continue assistindo o vídeo que depois da vinheta eu vou te explicar tudo sobre o Barroco. Bom, gente, vamos falar sobre o Barroco aí, voltando com a série de vídeos que eu tô fazendo de Entendendo a Literatura em 3 meses pro Enem. Espero que esses vídeos estejam ajudando vocês, tá? Eu já fiz um vídeo sobre o quinhentismo e a resolução de exercícios do quinhentismo também. Vai estar aí nos cards pra vocês darem uma olhada. Que é aí o começo da literatura do Brasil. Não é considerado uma literatura do Brasil. E o Barroco, que na verdade vai ser o início disso, mas eu vou explicar isso direitinho pra vocês. Mas é legal que vocês entendam desde esse princípio, desde a parte da colonização, os relatos de viagem, os textos de catequização, para que vocês consigam ter uma base e uma linearidade no estudo de literatura e façam uma caminha aí para que vocês consigam entender de uma maneira mais harmoniosa, digamos assim. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Barroco, a primeira escola literária considerada genuinamente brasileira, porque foi feita por pessoas que nasceram no Brasil. Exemplo disso, Gregório de Matos, um poeta considerado genuinamente brasileiro porque nasceu aqui no Brasil, e também o padre Antônio Vieira, que embora tenha nascido em Portugal, veio aos 7 anos para o Brasil e se formou jesuíta, entrou na Academia de Jesuítas aqui no Brasil aos 15 anos. Então, eu vou explicar tudo isso pra vocês, para que vocês consigam ter um entendimento de uma escola literária que é tão paradoxal e tão contraditória por conta do contexto histórico que ela estava inserida. Bom, e para dar uma contextualização para vocês, eu fiz esse esquema aqui. Se vocês quiserem copiar, para vocês terem um entendimento mais histórico, né, sobre a disposição das escolas literárias e como a ideia da cultura da época, né, do período histórico que a gente está pensando em vai influenciar. Mas quando a gente pensa em antiguidade clássica, a gente pensa sobre a cultura greco-romana. Eu expliquei isso na última aula para vocês, que é a questão da... Sabe aquelas estátuas gregas super perfeitas, sabe? Aquelas esculturas muito racionais, muito milimétricas, muito harmoniosas. Então, a antiguidade clássica representa isso, representa a cultura greco-latina. Então, filósofos como, por exemplo, Platão e Aristóteles influenciaram muito esse período aqui. E aí, logo depois da Antiguidade Clássica, que são toda aquela obra, tudo que é produzido antes de Cristo, nós viemos com a Idade Média. E a Idade Média tem duas escolas literárias. Tem o trovadorismo, que acontece durante a Alta Idade Média, ou seja, um período em que a Idade Média estava fortalecida, e esse período aqui, a Igreja Católica, o catolicismo tem uma força muito grande, culturalmente, socialmente, politicamente, e isso influencia muito dentro da literatura, porque influencia na expressão do homem que está inserido nesse contexto. E depois do trovadorismo a gente vai ter o humanismo. O humanismo é a expressão do homem que vive durante a Baixa Idade Média, que é quando esses preceitos religiosos, principalmente, começam a entrar em declínio, por conta de um fator que acontece lá desde 1300 e vai até 1600, que é o Renascimento. Para quem não lembra, o Renascimento foi uma abertura da mente, né, da visão das pessoas da Idade Média, que fez com que fosse resgatada o período da Antiguidade Clássica. E esse período da Antiguidade Clássica trazia o quê? Deuses pagãos, o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro, o homem como tendo a sua razão valorizada, como tendo seu posicionamento no mundo valorizado, o que foi muito descartado durante a Idade Média, em que o teocentrismo era muito forte. Ou seja, o humanismo foi o resgate da Antiguidade Clássica. E ele foi ali teve uma força muito grande por conta do Renascimento. E o Renascimento, ele teve ali uma grande força, principalmente, se eu não me engano, durante o século XVII ou século XVI, se eu não me engano foi mais ou menos por aí. E ele influenciou o surgimento, essa ruptura aqui da Idade Média com a Idade Moderna e o surgimento da escola literária do classicismo. Então o classicismo foi esse resgate à Antiguidade Clássica mais fortemente. A gente fala que o humanismo é um período de transição, tá? Porque ele não tá nem lá nem cá. Mas o classicismo, ele fez o resgate da Antiguidade Clássica. Porém, é importante lembrar que o Renascimento não foi ali uma ruptura brusca com os ideais da Idade Média, mas foi ali um equilíbrio na balança que, ora, naquele momento está muito desequilibrada, né? Então, a gente fala aqui os valores da Antiguidade Clássica, retórica clássica, ou seja, antropocentrismo, razão, uma visão mais reflexiva do mundo, né? Baseado numa finitude da vida, sabe? Não existia tanto essa questão da fé, tá? Era mais uma questão de deuses pagãos, uma representatividade da religião grega muito grande. Então, é o
como por exemplo os Lusíadas, que narra os deuses gregos, são um marco. E a retórica medieval, a gente pega aqui a questão da Idade Média, que tinha uma forte representação do catolicismo dentro de todos os âmbitos, principalmente do cultural. Então o homem ele se via ali de acordo com os preceitos, com os mandamentos de Deus. Então é a retórica medieval. E, como eu disse na última aula também, as escolas literárias elas ficam nesse dá e toma, dá e toma, dá e toma. Ou seja, uma hora tá na retórica clássica, outra hora na medieval. Clássica, medieval, clássica, medieval. Porque elas ficam se rompendo, né, as escolas literárias. E por conta disso, durante esse período aqui, como o Renascimento já estava ali no seu auge, ele começou a ter também o seu declínio. E quando estava o Renascimento com o seu declínio, quando ele aconteceu, a Igreja Católica perdeu um pouco de sua força, porque as pessoas começaram a ver o mundo de uma maneira mais crítica, e isso implicou que a religião, que a fé também fosse duvidada. Só que em 1517, se eu não me engano, se minha data não está errada, aconteceu a Reforma Protestante. Então Martinho Lutero fez as 95 teses contra a venda de indulgências da Igreja Católica. E isso fez com que a debandada de fiéis católicos, né, do catolicismo, aumentasse. E a Igreja Católica se viu ali ameaçada, porque existiam dois movimentos que estavam sendo muito influentes em seus seguidores, em seus fiéis. E aí ela fez uma reação a isso chamada de Contra-Reforma. Então ela se viu ali ameaçada e ela tomou 3 atitudes. Primeira atitude, ela criou um index. O index era um índice de livros que eram considerados proibidos a toda pessoa que se considerasse católica. Então era proibido que as pessoas lessem livros, por exemplo, de Descartes, Rousseau, Aristóteles, Platão. Eles acreditavam que esses livros eram livros que levavam a cometer a heresia, né? Que eram pessoas que ali não estavam seguindo os preceitos do catolicismo. A segunda coisa que a Igreja Católica fez em reação foi a volta do Tribunal da Santa Inquisição, que aí foi instalado também dentro de Portugal. Portugal e Espanha, só para dar uma explicação, eles fizeram a União Ibérica, e dentro da União Ibérica, o catolicismo e a monarquia tinham muita força. Ou seja, enquanto no restante da Europa o Renascimento, o humanismo, o classicismo estava ali pegando várias pessoas que acreditavam nisso, estavam trabalhando nisso, dentro de Portugal e Espanha tinha ainda uma força muito grande da questão católica. É por isso que ainda o catolicismo, embora o resto da Europa estivesse ali pegando os ideais classicistas e humanistas, a literatura portuguesa é que influencia o Brasil. E é por isso que aí a gente também tem os resquícios do catolicismo durante esse período, que foi quando foi criado o Barroco. Então, Portugal e Espanha tinham uma força ainda do catolicismo, e eles se viram ali essa questão do catolicismo versus o Renascimento, fé versus a razão. E a terceira coisa que também foi criada pela Igreja Católica foi a Companhia de Jesus, que aí tinha a formação dos jesuítas, e eles eram responsáveis tanto pela educação, seja nas colônias, como aconteceu aqui no Brasil, teve a formação de faculdades e centros de formação de jesuítas para catequização de índios. E também eles tomaram conta de universidades e centros de educação, como por exemplo a Universidade de Coimbra em Portugal. Então a difusão da fé cristã se deu por meio disso, por meio da educação, por meio dos centros de educação ali, de formação de graduação. Então a questão do catolicismo muito forte dentro de Portugal e Espanha versus toda a razão, o antropocentrismo que estava ali se difundindo na Europa, fez com que o homem que está ali, ele não sabe se ele é católico mesmo, se ele segue os preceitos do renascentismo, ele fica nessa dualidade. E é quando é criada a escola literária do Barroco. Então a Reforma Protestante e o Renascimento é o contexto histórico daquela época, porque eles influenciaram com que a Igreja Católica tomasse uma posição, fizesse o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi o que fez com que a Igreja Católica tomasse essas 3 medidas e influenciasse o homem da época a ficar nessa indecisão e ser uma escola literária tão paradoxal por conta disso. Bom, então levando isso em consideração, se eu pudesse representar o Barroco em poucas palavras, eu colocaria o seguinte para você: fé versus razão. O homem ali daquele período, ele estava se vendo de seguinte maneira: se eu faço uma coisa que eu quero porque a razão faz com que eu pense, que eu sinta a vontade de fazer determinada coisa, a fé vai lá e me castiga. Aquilo que eu tô fazendo é pecado e Deus vai me castigar e eu não vou ter a salvação. Só que em contrapartida, a minha razão tá falando que tá tudo certo,
que eu tô fazendo. Então o homem, ele se vê ali numa dualidade, ele fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Sabe? Existem pessoas que dizem até que os poetas do barroco, eles são pessoas que de manhã eles rezavam na igreja e à noite eles iam pras festas, bebiam, enfim, faziam coisas profanas. Então, o barroco é a escola literária, é a arte da dualidade. É o sagrado e o profano, é a fé e a razão, é o antropocentrismo e o teocentrismo. E isso faz com que seja a marca registrada disso. E existe também uma grande melancolia. Por que existe melancolia? Porque o homem naquela época não sabe como se portar. Ele não sabe se isso que ele tá fazendo vai fazer ele ser salvo, mas ele também tem aquele medo de, poxa vida, eu vou morrer e aí eu não vou ter vivido isso. Mas se eu fizer, eu não vou pro paraíso, porque a questão do céu e do inferno é uma visão cristã, né? Então se eu fizer isso, eu não vou pro céu, eu vou pro inferno. E aí ele tem essa coisa assim dentro dele, sabe? Você sente isso dentro dos textos do barroco, essa grande conversa com ele mesmo. Então o eu lírico, ele fica se indagando, ele fica se perguntando, será que eu faço isso? Será que eu não faço? A vida é tão efêmera. E você vai também lidar com palavras como efemeridade, tá? O que é efemeridade? É a vida que ela passa, a vida que passa de uma maneira rápida, as coisas se transitam de uma maneira muito rápido, tá bom? Então, vou enumerar algumas características para você sobre o barroco. Bom, existe um conflito entre o antropocentrismo versus o teocentrismo, que é o homem, centrismo, centro. Teo, Deus, centrismo, centro. Homem no centro e Deus no centro. Existe essa grande indagação, esse grande, entendeu? Esse grande paradoxo. Existe também um conflito entre o mundo material e o espiritual. Ou seja, o mundo material é aquele que nós estamos. Só que o mundo espiritual é aquele que, segundo a Bíblia, segundo os preceitos dos cristãos, é um mundo da eternidade. Então, se nós falhamos aqui, nós não vamos ter uma boa vida aqui. Então, isso fez com que eles também ficassem se indagando, né, do que seria de fato a melhor coisa. Existe melancolia, tá? Eles eram muito melancólicos. Melancolia. Existe também a efemeridade. A efemeridade é o que eu disse, a vida passa, as coisas mudam e existe um termo que é o carpe diem. O carpe diem, acho que muitas pessoas já ouviram falar sobre essa expressão, que é o seguinte, a vida passa, aproveite o agora. E só que se eles seguem esse preceito aqui do carpe diem, eles vão falar, cara, a vida passa, eu tenho que viver o agora. Então, se eu viver o agora, eu tenho que eu quero fazer muitas coisas, eu quero sair, eu quero beber, eu quero me esbaldar. Só que, se eu fizer isso no meu mundo material, no meu mundo espiritual eu vou me ferrar, porque, tipo, eu vou ser castigado, eu vou estar cometendo um pecado, eu não vou ter a salvação, eu vou sofrer na minha eternidade, tá? Então eles ficavam nessa dualidade. Então o barroco é a arte da dualidade. E nós vamos ter dois conceitinhos aqui para trabalhar com vocês, que é a questão do conceptismo e do cultismo. O conceptismo, ele também pode ser chamado de quevedismo, porque foi influenciado por um poeta de sobrenome Quevedo. E o cultismo de gongorismo. É importante vocês terem mais ou menos essa relação na cabeça de vocês, porque eu já vi questão do vestibular cobrar o nome de acordo com o poeta que influenciou. Lógico, a opção certa não era que tinha o nome do poeta, era que tinha o nome do conceito que a gente mais conhece como conceptismo e cultismo, mas é legal vocês terem mais ou menos essa noção. O que é o conceptismo? O barroco é uma escola literária que trabalha muito com o detalhe. Então o barroco é uma coisa que, assim, quando ele vai falar de uma coisa, ele fala de uma maneira, tipo, muito entendeu? Ele é bem rebuscado. Vamos colocar aqui como característica, linguagem rebuscada, tá? É muito rebuscado. Então, se você vê um texto do barroco, que ele é todo, tipo, cheio de chaticezinho, assim, todo detalhadinho, todo bonitinho, assim, todo pensado, é um texto do barroco. Eles faziam de uma maneira bem culta, de uma maneira bem detalhada, e eles usavam dessas duas jogadas. O conceptismo, quando a gente pensa em concept, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é conceito. O conceptismo, ele era usado em textos de prosa, tá? Principalmente em sermões. O que eram sermões? Os sermões eram textos feitos
por padres, por pessoas que representavam religiosidade e falavam justamente da religiosidade, ou seja, existiam sermões do padre Antônio Vieira, que viveu aqui no Brasil, foi uma grande representação do barroco brasileiro, e ele fazia os textos em prosa em que ele usava de parábolas, ele usava de jogo de ideias, ou seja, você vai lendo o texto dele, ele está fazendo uma crítica, mas ele faz uma crítica muito bem estruturada, porque eles faziam muitos estudos sobre a dialética, né, sobre a questão de levar ao convencimento de uma pessoa. Então eles fazem jogos de parábola, eles falam sobre acertos bíblicos, eles fazem metáforas, e isso faz com que o conceito que ele quer passar pra gente seja muito mais elaborado, muito bem desenvolvido, baseando-se em outras coisas, não seja uma coisa simplesmente do achismo. Ele desenvolve muito bem. Então, é o jogo de ideias, o conceptismo é o jogo de ideias, ideais, raciocínio. O cultismo, quando a gente pensa em cultismo, a gente pensa em uma coisa cult, uma coisa, né, uma coisa mais cultural. Então, quando a gente pensa em algo cult, a gente pensa em uma coisa tipo, né, uou, bem trabalhado. E o cultismo é um jogo que eles fazem de construção dentro da poesia, que é a questão do uso das palavras segundo as figuras de linguagem. O cultismo vai apresentar muitas figuras de linguagem usadas em poemas, então antítese, paradoxo, metáfora, comparação, eles usam muito disso. Então, lógico, uma coisa não anula a outra. Em um texto de prosa pode ser os dois, em um texto de um poema pode ser os dois também. Mas o cultismo é a trabalhar as ideias, a trabalhar a estrutura das palavras, a composição, o que elas podem significar, tá? Então o cultismo ele vai ter uma linguagem muito mais difícil de ser entendida, tá? Porque ele ali vai ser muito minucioso, principalmente dentro da poesia, que é o que acontece, por exemplo, com o Gregório de Matos, que era um poeta brasileiro, então ele vai usar bastante dessa questão cult, dessa questão do cultismo. Conceptismo é o conceito, jogo de ideias, principalmente dentro da prosa e dos sermões dos jesuítas. E cultismo é o uso dos ideais, do significado das palavras para a construção de um significado mais detalhadinho, um significado mais, como eu posso dizer? Uma coisa até um pouco mais chata de ser entendida dentro da poesia, principalmente. Bom, gente, e também uma forma de ajudar vocês a caracterizar um texto do barroco, porque às vezes no vestibular, o Enem, ele coloca lá um texto e fala assim, de que qual escola literária ele pertence. Eu dou algumas dicas para vocês conseguirem entender e conseguirem desenrolar questões desse tipo de uma maneira melhor. Primeira coisa, saber o contexto histórico, o ano, né, o século em que ela está inserida, então, de acordo com o século ali, que sempre está ali no rodapé do texto, você consegue ali ter uma noção mais ou menos. Segundo ponto é saber de qual autor que surgiu. Então, por exemplo, se você vê um texto do padre Antônio Vieira, se você vê um texto do padre José de Anchieta, embora sejam padres de períodos literários um ao lado do outro, a gente sabe que o José de Anchieta é do quinhentismo e o padre Antônio Vieira é do barroco. Então a gente ali também consegue fazer uma diferenciação de acordo com a escola literária. E o terceiro ponto é saber as características da escola literária. Se o Enem ou o vestibular colocar ali um texto de um autor desconhecido ou que não é muito estudado dentro dos maiores autores, né, das maiores personalidades da escola literária, ou não coloca ali a data de publicação, coloca ali a data de publicação do livro em que foi retirado, aí o livro foi publicado em 2010, enfim, a gente também tem que saber as características, né, da escola literária de cada uma. Então, se a gente vê que é um texto que está falando de uma dualidade do profano contra o sagrado ali, dessa culpa, desse sentimento de melancolia, a gente pode falar que é do barroco, né? Então, essa aí é um joguinho. Outra coisa, quando eu tava resolvendo umas questões do quinhentismo, existia muita questão de falar sobre Bento Teixeira e da obra Prosopopeia. Bento Teixeira e a obra Prosopopeia. E por quê? Porque o quinhentismo, ele é antes do barroco. E a obra Prosopopeia do Bento Teixeira foi o marco de iniciação do barroco dentro do Brasil. E isso às vezes as pessoas podem ficar meio confusas, é por isso que eles colocam ali, fazem uma associação entre a escola literária anterior com a atual, né, pra ver se você dá um peguinha na prova, né, mas é importante que vocês fiquem muito espertos. Então, quando se fala de Bento Teixeira e Prosopopeia, é o marco a obra marco do barroco, a iniciação do barroco aqui dentro do Brasil. Mas falando aqui, já vamos puxar aqui uma setinha das características para nós falarmos sobre as figuras de linguagem que são presentes ali em grande parte dos textos do barroco. Essas figuras de linguagem, elas são importantes justamente para construir toda a questão da dualidade, toda a questão do rebuscamento, toda a questão ali desse antropocentrismo e teocentrismo, da efemeridade, tá bom? Então, a primeira figura de linguagem que ela é muito utilizada, que é o marco
ali dessa questão da dualidade é a antítese. O que é a antítese? A antítese é quando você aproxima duas coisas que são opostas, só que elas existem em planos diferentes. Por exemplo, se eu falo pra você assim, existe um excerto, se eu não me engano, é do Gregório de Matos, que ele diz que a felicidade esvai-se de acordo com que as tristezas vão acontecendo. Ou seja, enquanto você tá lá feliz e alegre, existe uma coisa ruim que vai acabar com a sua felicidade, que é o quê? A tristeza. Tristeza e felicidade são duas coisas que são opostas, ou seja, antítese, a aproximação ou uma relação de causa e consequência, uma relação entre duas coisas que são opostas, que é diferente do paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo é quando você faz uma relação entre duas coisas que são opostas, mas que elas têm o mesmo referente. Um exemplo muito claro disso pra vocês. E isso causa um efeito de absurdo. O paradoxo é o efeito do absurdo. Ou seja, são duas coisas que não conseguem viver juntas. Exemplo, quando eu falo pra você que o amor é fogo que arde e não se vê. Quando a gente fala que o amor é ferida que dói e não se sente. Ou seja, como que dói e eu não sinto? Isso é um paradoxo. É um paradoxo presente ali dentro dos textos do classicismo, tá bom? Dentro de Camões, tá? E aí ele faz um texto falando sobre o amor, fala que o amor é fogo que arte não se vê, que é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, ou seja, como que eu posso ser contente e descontente ao mesmo tempo? Então, o paradoxo é aí a questão do absurdo, né? E a antítese é uma aproximação de duas coisas que estão ali presentes, tendo uma relação, mas que são opostas. Outra coisa, hipérbole. A hipérbole é figura de linguagem do exagero, tá? Então, quando eu falo assim, eu estou morrendo de fome, eu não tô morrendo de fome. Eu só quero falar que eu tô com muita fome. Então, é uma frase, inclusive, que eu uso bastante, mas é uma coisa que eu tô querendo dizer que eu tô com muita fome, mas pra eu conseguir atingir você de uma maneira mais eficaz, eu falo que eu tô morrendo de fome, tá? Lógico, existe casos que as pessoas morrem de fome, mas naquele momento eu quero falar pra você que eu tô com muita fome. Tem uma frase do Antônio Vieira que caracteriza muito a questão da hipérbole, que fala que romperam-se as cataratas do céu. O que é romper as cataratas do céu, gente? É chover. Ou seja, ele usou de uma linguagem bem literária e bem hiperbólica, porque quando a gente pensa em catarata, a gente pensa em muita água, sabe? Também é uma questão de uma metáfora, mas é uma coisa mais hiperbólica, porque ele tá aumentando, porque ele tá falando que tá escorrendo catarata do céu, né? É uma coisa que não existe. Mas ele quer atingir o público dele de uma maneira mais acentuada. E falando na nossa querida metáfora, que ali tá presente na maioria dos textos líricos, né, dos textos poéticos, a metáfora é quando a gente faz uma aproximação implícita. Ou seja, é uma questão quando eu falo pra você, quando tem um texto, um certinho assim do Gregório de Matos, que ele diz que ele é a ovelha desgarrada. Ou seja, ele tá conversando com Deus, o vocativo ali da frase em que ele tá conversando é Deus, ele fala, Senhor, eu sou a ovelha desgarrada. O que ele quer dizer quando ele fala ovelha desgarrada? Ele tá falando que ele é um pecador. Só que em vez de ele falar que ele é um pecador, olha Deus, eu sou pecador, ele quis dizer uma ovelha desgarrada, né? Só que existe uma diferença entre a metáfora e a comparação. Quando eu falo eu sou uma ovelha desgarrada, eu estou fazendo uma associação, uma relação ali entre é como se fosse uma comparação, mas é uma associação mais implícita. A partir do momento que eu falo eu sou como uma ovelha desgarrada, eu tô falando que eu tenho ali as características e isso é a marca da comparação. Então não confunda a comparação, que tem a marca tipo assim, eu sou tão bela quanto uma flor, ele é tão legal quanto seu amigo, eu sou como uma ovelha desgarrada, tá? É a marca da comparação. A metáfora, ela tá fazendo uma aproximação implícita. E eu falo, eu sou uma ovelha desgarrada. Eu não tô falando eu sou como, eu falo que eu sou a ovelha desgarrada, tá? Também tem uma coisa mais forte ali, sabe? E outra coisa que também é muito utilizado, que é o hipérbato. O hipérbato é a inversão da ordem direta da frase. Ou seja, em vez de eu falar assim pra você, eu vou ali, eu digo ali eu vou. Sabe? Essa é a inversão da ordem direta da frase. E isso serve, o hipérbato, ele é usado justamente para dar uma maior rebuscamento, para deixar um pouco mais detalhado, um pouco mais difícil. Marca do barroco, rebuscamento, uma linguagem rebuscada. O hipérbato é utilizado para isso. Bom, gente, agora eu vou falar sobre as três principais personalidades, os três principais precursores do barroco dentro do Brasil. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou começar falando é do padre Antônio Vieira.
Padre Antônio Vieira, como eu disse no começo do vídeo, ele não nasceu do Brasil, ele nasceu em Portugal e veio aos 7 anos para o Brasil. Aos 15 ele ingressou ali uma academia de formação de jesuítas para fazer a catequização dos índios dentro do Brasil. É por isso que a obra dele não é considerada nem de Portugal e também não é tão considerada do Brasil. É um misto entre as duas nacionalidades, justamente por ele não ter nascido de fato no Brasil. As obras mais notórias do Padre Antônio Vieira são ali resumidas ao gênero dos sermões. O que são os sermões? Eram textos feitos baseados na religiosidade, ou seja, tinha sim um teor religioso muito grande, mas que eles faziam crítica à política, à organização social da época, a qualquer outro tipo de coisa. E um exemplo muito grande de um sermão do Padre Antônio Vieira, que é muito conhecido, muito cobrado em vestibulares, é o sermão da Sexagésima. E nesse sermão, é um exemplo aí para vocês conseguirem entender um pouquinho, ele está falando sobre qual a importância de um orador que leva a palavra de Deus, uma pessoa que é responsável por propagar os ideais cristãos, qual a importância dele em levar algo que não seja acalentador ao coração daquele que está ouvindo, mas sim uma coisa instigante. Então ele quer dizer o seguinte: a partir do momento em que você se compromete a levar a palavra de Deus, mas você leva ela falando que não, tá tudo bem, os seus pecados serão redimidos, você vai conseguir a salvação, você não tá tendo êxito naquilo que você está fazendo. Para ele, o melhor sermão, a melhor oratória é que planta uma coisa instigante, uma coisa, sabe, que faz com que a pessoa ela queira ser cada vez melhor e queira seguir cada vez mais os preceitos de Deus da maneira correta. Lembrando também, Padre Antônio Vieira, ele era um jesuíta, e fazendo também uma explicação, uma elucidação para vocês, eles defendiam os índios, ou seja, eles defendiam que os índios não poderiam ser escravizados, porém isso não acontecia com os escravos, tá bom? Os jesuítas, eles comparavam até com, por exemplo, um sermão do Padre Antônio Vieira, chama Sermão 27º, que vai estar no seu material de apoio. Ele compara o sofrimento dos negros ao sofrimento de Jesus Cristo, e ele diz que tudo bem, né, eles terem esse sofrimento, porque foi o mesmo sofrimento de Cristo, então meio que para dar uma aliviada, uma passada de pano para a escravidão negra, o que eles abominavam dentro da escravidão indígena, até porque eles faziam a catequização dos índios, tá? Mas as obras do Padre Antônio Vieira usam muito do conceptismo, ele usa muito do jogo de palavras, ele usa muito do jogo de ideias para a construção daquilo que ele quer. E no excerto que tem sobre o sermão 27º em relação à escravidão negra, você também consegue ter essa noção. Ele faz muita alusão aos sofrimentos de Cristo em relação ao sofrimento dos escravos, tá bom? Então vocês percebam isso, tentem e pesquisem também sobre os trechos do sermão da Sexagésima. Ele é muito legal para vocês também conseguirem ter uma noção do conceptismo aplicado na prática. Outra personalidade é o Gregório de Matos. O Gregório de Matos também é conhecido como Boca do Inferno. Ele nasceu no Brasil e ele fazia 2 tipos de poesia, que remetia muito ao trovadorismo. Lembra que eu falei pra vocês que o barroco é o resgate da retórica medieval? O trovadorismo tinha a cantiga satírica e a cantiga lírica. Aí na cantiga lírica tinha de amigo e de amor, e da satírica tinha de escárnio e de maldizer. O Gregório de Matos, ele vai pegar isso para falar mal da sociedade ali da época, e faz com que o ideal do Gregório de Matos, essas obras satíricas do Gregório de Matos, sejam muito características dele, e isso se diverge um pouco com o que estava acontecendo no barroco europeu, por exemplo. Faz com que seja muito mais singular, porque no barroco europeu eles não estavam tão assim ligados em fazer uma crítica à sociedade, eles estavam ali estavam ligados em sofrer, eles queriam sofrer, eles queriam ali, entendeu, ter aquela angústia dentro deles. E o Gregório de Matos não, o Gregório de Matos pega a poesia satírica e ele trata de maneira muito irreverente sobre a sociedade, faz muita crítica à política da Bahia, que era o lugar onde ele morava, tá? Então, e assim, de forma escrachada, ele não tava nem aí pra nada, sabe? Então, o Gregório de Matos, ele vai estar ali fazendo a poesia satírica, que é muito singular dele, é muito característico dele, só que em contrapartida também existiam as cantigas líricas, as cantigas de amor, em que ele também tinha, ele se ligava muito ao ideal barroco sobre a questão do erotismo e do que seria pecado, né? Então traz aí essa temática muito mais barroca dentro das poesias líricas dele. Tem a temática lírica filosófica, que é quando ele mostra um desconcerto em relação ao mundo, que você também vai ver lá no romantismo, mas isso eu explico melhor daqui a 2 videoaulas sobre história literária. Mas ele também vai ter um desconcerto do mundo, tem um excerto, tá? De um texto
que ele fala sobre o desconcerto do mundo, né, que ele fala sobre como ele se sente mal por ele ser uma pessoa santa e tá ali no meio das pessoas que não são santas, e as pessoas que não são santas que vão sair vitoriosas, porém depende, tá? Se vocês lerem o texto, vocês vão conseguir entender isso certinho de uma maneira mais prática. Terceira temática dele é a temática religiosa, que ele fala sobre a salvação, a piedade, o amor a Deus, tudo isso em relação à temática de Deus ali envolvida dentro do barroco, né, que também trabalha muito a questão do catolicismo e da fé. E vamos falar também que não é uma expressão literária, mas que pode cair sim aí na parte de linguagem do seu vestibular no Enem, o aleijadinho. O aleijadinho também foi uma representação muito forte do barroco dentro de Minas Gerais, né? Ele foi uma representatividade muito forte. E o aleijadinho, ele foi o responsável por fazer esculturas. E ele fazia esculturas com temáticas religiosas, vai estar passando aí na tela as esculturas, como por exemplo a representação da Paixão de Cristo, esse tipo de encenação. E ele também foi responsável por fazer uma série de esculturas de profetas em uma igreja de Minas Gerais, tá? Então, essas esculturas, a arte mais arquitetônica, né, tá aplicada ao aleijadinho, dentro da parte das artes mais plásticas. Então, ele é também uma grande representatividade nessa bifurcação, né, entre esse enraizamento da cultura do barroco. A parte de escultura tá ali com o aleijadinho, tudo bem? E é muito importante falar do seu material de apoio, vai estar falando sobre o rococó. Rococó foi um braço ali do barroco. Ele tá muito mais detalhado no seu material de apoio, eu acho muito interessante vocês lerem. Mas o que é? O rococó, as representações do barroco, as obras, as pinturas, eram coisas muito pesadas, muito mórbidas, sabe? E tem um jogo muito grande do contraste. Então, toda vez que você vê uma obra barroca, você vai ver o seguinte: se for Jesus Cristo ou qualquer outro tipo de figura santa, você vai ver aqui ele ao centro e dele vai ter uma luz muito grande. Até nas obras do aleijadinho você vai conseguir perceber isso. Jesus Cristo com uma cor muito mais viva, muito mais clara, e as pessoas que estão ao redor dele com cores mais escuras. Então aqui você vai ter a representação de Jesus Cristo ou de qualquer figura santa, e dele vai estar saindo uma luz. E tudo que vai estar em volta, as pessoas que vão estar ao redor dele, vão estar mais escuras, tá? Então as obras, as pinturas do barroco, elas fazem essa relação do claro e do escuro, do contraste. Porque o barroco é a arte do contraste, é a arte da dualidade. Então o que está escuro é profano, é pecado, não é uma coisa santa, e o que está claro é. Lógico, não só com representações religiosas, mas ali também tendo um foco ali para vocês conseguirem ver de maneira mais prática. Nosso material de apoio também vai ter uma série de figuras barrocas para vocês, uma série de imagens barrocas para vocês conseguirem ter uma noção e fazer essa associação, tá? E o rococó também foi muito utilizado na construção aqui no Brasil, principalmente de igrejas. E aqui o barroco, ele nasceu, ele estava florescendo no período do ouro, né, no século do ouro. É por isso que tantas igrejas barrocas têm a decoração bem perfeitinha, por isso que tem cada detalhe da igreja ali bonitinho construído e muitos detalhes em ouro. E o rococó também foi utilizado para pinturas de tetos de igreja, e aí já são pinturas que trazem a questão do barroco, mas que foi uma coisa meio que oposta, por trazer de uma maneira muito mais suave, usar de tons pastéis, mas que retratavam temas religiosos, como por exemplo anjos, querubins, tá? Então ele utilizava também fala que tem uma representação em formato de concha, laços, fitas, porque o rococó vai ser a transição pro arcadismo, que é a próxima escola literária, que também vai trazer essa coisa mais suave, essa coisa mais fofinha, enquanto o barroco era uma arte pesada. Então o rococó foi ali meio que a transição entre o barroco e o arcadismo. Aí, para deixar um pouco mais claro para vocês, que influenciou muito na nossa arquitetura, principalmente de igrejas, capelas e esse tipo de coisa. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, dessa série de vídeos que eu vou fazer até o Enem, para que você consiga entender literatura. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Aqui na descrição vai ter o seu material de apoio, essa obra de arte que eu fiz aqui atrás, que é a lousa em formato de mapa mental. Me siga no Instagram, que eu vou estar começando a postar alguns pequenos resuminhos, pequenos fichamentos e curiosidades lá. Eu tava meio inativa no Instagram, então dá uma seguida lá, vai estar aqui na tela pra vocês. Se inscreva no canal, eu espero muito que esteja ajudando. Já comecei a receber comentários de pessoas que estão começando a seguir meu canal, gente que tá pedindo pra postar vídeo, isso me deixa muito feliz. Embora eu ainda não tenha uma quantidade tão exorbitante de inscritos, mas eu tenho certeza que cada inscrito meu é muito querido, é muito especial, e eu espero atender a expectativa de todo mundo, tá bom? Então, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos que estão precisando de ajuda de literatura. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!